Vamos para a nossa aula de assistência farmacêutica. Hoje iremos dar uma olhada na lei número 6.360 de 76 e suas modificações, suas alterações, tá? Começando pelas disposições gerais. Então, a lei 6.360 de 1976, ela foi alterada, né, pela lei número 9.787, de 10 de fevereiro de 99, né, que alterou essa de 76, e essa lei, ela dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Então, essa lei é importante, né, ela fala sobre a vigilância sanitária em relação aos medicamentos e o que está relacionado ali à produção de medicamentos. O decreto número 8.077 de 2013 regulamenta, né, alguns aspectos dessa lei também de 76, a lei 6.360. Vamos relembrar aqui algumas definições de acordo com a legislação. O que é droga? Né? Termo geral, droga. É qualquer substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária. E as matérias-primas, por sua vez, são substâncias ativas ou inativas que se empregam na fabricação de medicamentos ou de outros produtos abrangidos pela Lei 6360, tanto as que permanecem inalteradas quanto as passíveis de sofrer modificação. Então, aqui eu coloquei, né, droga, medicamento, né, tá aqui a cápsulazinha aberta, e droga como substância ilícita, né. Ambas, né, tem esse conceito geral, né, então, tanto que a gente fala de droga lícita e droga ilícita, e muitas das drogas ilícitas, algumas delas, já foram lícitas, né, a própria cocaína, heroína, enfim. E se comprovou-se posteriormente que tinham mais efeitos, né, nocivos do que benéficos. Aí, né, passa a ser uma substância proscrita, uma substância proibida. Mas ambas são aí, tanto medicamentos como drogas ilícitas, são drogas. Né? Já o medicamento é um produto farmacêutico. Ele é tecnicamente obtido, elaborado, né? Então ele tem uma farmacotécnica por trás, seja na manipulação, seja na indústria farmacêutica, com a finalidade tanto profilática, prevenção, curativa, paliativa e também para fins de diagnósticos. Esse conceito de medicamento, pessoal, tenham ele sempre em mente, né? Sempre cai em concursos da área de farmácia. O que é um insumo farmacêutico? É um outro conceito aqui interessante. Pode ser a droga, a matéria-prima aditiva, complementar, de qualquer natureza. Origem vegetal, origem sintética. Esse insumo ele vai ser destinado ao uso na produção de medicamento, quando for o caso, e também os seus recipientes. Então, tá aqui, né? Um medicamento sendo preparado numa manipulação, nessa figurinha aqui, e esse insumo farmacêutico, ele vai participar de alguma forma aí da manipulação magistral ou na própria indústria farmacêutica. Cosmético, que seria, né, segundo a lei, cosmético, produto para uso externo, destinado à proteção ou ao embelezamento das diferentes partes do corpo. Alguns exemplos são pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme para as mãos, máscaras faciais, loções de beleza, bases de maquiagem, óleos cosméticos, batons, bronzeadores, rímels, sombras, tinturas capilares, laquês e loções capilares. Aqui, segundo a lei, essa lei é até um pouco antiga, né? Hoje a gente tem mais, né, produtos considerados cosméticos. Uma característica aqui importante do cosmético é o uso dele. Cosméticos são para uso externo.
Temos os saneantes domissanitários. De acordo com a legislação, são as substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, seja em ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso comum ou no tratamento da água. Então, eles compreendem os inseticidas, os raticidas, os desinfetantes e os detergentes. Os inseticidas, destinados ao combate, prevenção, controle de insetos em habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias. Raticidas, destinados ao combate de ratos, camundongos e outros roedores, seja em domicílios, em embarcações, recintos e lugares de usos públicos, contendo substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à saúde do homem ou animais, úteis, de sangue quente, quando aplicados em conformidade com as recomendações contidas em sua apresentação. Aí você pode perguntar assim, professora, mas tem gente, que tira a sua própria vida usando veneno para rato. Mas veja que a própria legislação fala que tem que ser idônea, assim, não afetar tanto a saúde das pessoas e animais domésticos nas concentrações indicadas, não em excesso. Desinfetantes. Eles são destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, micro-organismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes. E os detergentes, destinados a dissolver gorduras, higiene de recipientes e vasilhas e a aplicação de uso doméstico. Falando um pouco sobre a nomenclatura e rótulos, o artigo 5º dessa legislação fala que os produtos de que se trata essa lei não poderão ter nomes, designações, rótulos ou embalagens que induzam ao erro, tá? Então, por exemplo, amaciante fofo, lava-roupa Titã IP, sabonete Dove, Então, a nomenclatura desses produtos, elas precisam estar claras, de acordo com a legislação, e que não induzam o consumidor a comprar de forma errônea. Inciso 1º. É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ou ainda do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade do registro em ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando inexistir registro anterior. Então, assim, muitas vezes tem apesar que isso, mesmo estando na lei, acontece, Tem marcas muito já consolidadas, a pessoa vai lançar um produto, coloca um nome parecido, até para meio induzir o consumidor a comprar o seu produto achando que está comprando aquele original, Isso aí é contra a lei. Inciso 2º. Poderá ser aprovado nome do produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado o pedido do registro anterior. Então, tem um nome, quem pediu primeiro é que tem a vez. Mas se o anterior desistiu desse pedido, dessa designação, poderá o seguinte utilizá-la, por motivo de ordem técnica ou científica. Inciso 3º. Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome ou designação do produto no prazo de 90 dias da data de publicação no despacho do Diário Oficial, sob pena do indeferimento do registro. Isso quando, nomes muito parecidos ou iguais. Inciso 4º. Sem prejuízo do disposto desse artigo, os medicamentos contendo uma única substância ativa, sobejamente conhecida a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados também pela denominação constante na farmacopeia brasileira, ou seja,
o nome que é dado na farmacopeia, não podendo, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia. Né? Que exemplos, né, do que eu estava falando, né? Nomes parecidos, né? Brilho, né? Ficou até a letra aqui, né? Parecida com do Bombril, né? Isso para não medicamentos, né? Foi o exemplo aqui que eu achei. Inciso 5º. Ficam incluídos entre erros mencionados no capto os de dispensação e administração de medicamentos, drogas e produtos correlatos, sendo vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante. Lembrem-se sempre disso aqui, bem importante. Os medicamentos contendo uma única substância ativa e os imunoterápicos, drogas, insumos farmacêuticos não podem ter nomes de fantasia. Artigo 6º. A comprovação de que determinado produto, até então considerado útil, é nocivo à saúde e não preenche os requisitos estabelecidos em lei, implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da modificação da fórmula na sua composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena do cancelamento do registro e apreensão do produto em todo o território nacional. E o parágrafo único é a atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o registro e permissão do uso dos medicamentos, bem como a aprovação e exigência de modificação dos seus componentes. Então, aqui exemplo de um medicamento genérico que eu coloquei. Artigo 10º. É vedada a importação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e demais produtos de que trata essa lei, para fins industriais e comerciais, sem prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde. Tem que ser aprovado pelo Ministério da Saúde. E hoje, né, Ministério da Saúde, diga-se, Anvisa. Parágrafo único. Compreende-se nas exigências desse artigo as aquisições ou doações que envolvam pessoas de direito público e privado, cuja quantidade e qualidade possam comprometer a execução de programas nacionais de saúde. Disposições gerais. As drogas, os medicamentos e quaisquer insumos farmacêuticos correlatos, produtos de higiene, cosméticos, saneantes domissanitários, importados ou não, somente serão entregues ao consumo nas embalagens originais ou em outras previamente autorizadas pelo Ministério da Saúde. Inciso 1º. Para atender ao desenvolvimento de planos e programas do governo federal de produção e distribuição de medicamentos à população carente de recursos, poderá o Ministério da Saúde autorizar um emprego de embalagens e reembalagens especiais que, sem prejuízo da pureza e eficácia do produto, permitam a redução dos custos. Pode ser feito desde que não altere aí o produto. Inciso 2º. Os produtos importados cuja comercialização no mercado interno impeça no mercado interno impedida, né, de prescrição médica, terão acrescentados na rotulagem dizendo esclarecedores no idioma português sobre sua composição, indicações e modo de usar. Agora, falando em relação ao registro do medicamento. Todos os produtos de que trata essa lei 63/60, inclusive os importados, devem ser previamente registrados no Ministério da Saúde, na Anvisa, para que possam ser industrializados, expostos à venda ou entregues ao consumo. Isso é extremamente importante também. Vamos marcar aqui esse artigo. Destarte, caso não sejam atendidas as condições, exigências e procedimentos previstos em lei, regulamento ou instrução do órgão competente, o registro será negado, né? Que está no artigo 15, o anterior no artigo 12.
A Lei 6360 define registro como o quê? A inscrição em livro próprio após despacho concessivo do dirigente do Ministério da Saúde, Anvisa, sob número de ordem dos produtos de que trata a referida lei, com indicação do nome, fabricante, procedência, finalidade e todos os elementos que caracterizam esse produto. Então, nenhum produto pode ser industrializado, né, resumindo aqui, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado no Ministério da Saúde. A Anvisa definirá o prazo de renovação do registro, não superior a 10 anos, considerando a natureza e o risco do produto, exceção para os produtos dietéticos com prazo de 2 anos. Então, assim, uma vez feito o registro, não é para sempre aquele registro, né? Tem-se que atualizar, né, sempre de acordo com o exigido pela Anvisa esse registro. Então, definição do prazo para renovação do registro. É um produto dietético? Sim, esse registro é a cada 2 anos. E é um produto dietético? Não. Aí a Anvisa vai definir, né, 5 anos, 3 anos, 1 ano, 8 anos, mas não passando de 10 anos. Isso é bem importante. O registro será concedido no prazo máximo de 90 dias a contar da data de protocolo do requerimento, salvo nos casos de inobservância por parte do requerente a essa lei ou seus regulamentos. Então, tá aqui, foi feito o requerimento do registro. Então, houve inobservância da lei ou regulamento? Sim. Então, não seguiu o que a Anvisa pede. Então, o registro ele não será concedido. Então, houve inobservância? Não. Houve uma observância do que a Anvisa pede. Então, o registro será concedido em até 90 dias. A revalidação. A revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade, considerando-se automaticamente revalidado, independente de decisão, se não houver sido esta proferida até a data do término daquela. Será declarada a caducidade, ou seja, né, finalidade do registro, término do registro do produto, cuja revalidação não tenha sido solicitada. Então, vamos ver aqui. Então, revalidação do registro. Solicitar no primeiro semestre do ano do quinquênio de validade. Ou seja, quando completa 5 anos. Então, houve a entrada do pedido. Nenhuma decisão proferida até a data do vencimento do registro. Então, não houve nenhuma decisão? Não. Então, significa que está ok. Então, há uma revalidação automática. Houve alguma observação, né? Alguma decisão em relação a esse produto? Sim. Houve alguma decisão emitida? Sim. Seja para revalidação ou não revalidação. Então, quando eles falam alguma coisa, pode ser para o sim ou para o não. Quando você faz o pedido dentro do prazo, no primeiro semestre do último quinquênio, né, do último 5 anos de validade, e não houve nenhuma, não saiu nada da Anvisa, não houve nenhuma manifestação, está renovada automaticamente. Quando há manifestação, essa pode ser em termos positivos ou negativos. Não será revalidado o registro. Quando? Vamos lá. 1. O produto não classificado como medicamento que não tenha sido industrializado no período de validade do registro expirado. Não será revalidado também, no caso, o registro do medicamento que não tenha sido comercializado durante pelo menos o tempo correspondente aos 2/3 finais do período de validade do registro expirado. Então, aqui resumido, não será revalidado o registro do produto não classificado como medicamento que não tenha sido industrializado no período de validade do registro. Então, ele foi pedido o registro dele, mas ele não foi comercializado. Então, não vai ser renovado.
e do medicamento que também não tenha sido comercializado durante pelo menos o tempo correspondente aos 2/3 finais do período de validade do último registro, que é o registro expirado, tá? O registro, ele deve incluir a fórmula da composição do produto e a Anvisa definirá mecanismos para a publicidade dos processos de registro e alterações também pós-registro, geralmente no Diário Oficial da União. Ainda em relação ao registro, modificações na fórmula do produto requerem autorização prévia do Ministério da Saúde e produtos licenciados e industrializados antes da vigência da lei estão excluídos das exigências. E o registro será negado se não forem atendidos as condições e procedimentos estabelecidos em leis, regulamentos ou instruções do órgão competente. Agora vamos para o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos. O artigo 16 ele fala o seguinte: o registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas ou para fins de diagnósticos, fica sujeito, além do atendimento às exigências próprias, aos seguintes requisitos: que o produto obedeça ao disposto no artigo 5º, a gente viu anteriormente os seus parágrafos, e que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro, eficaz para o uso a que se propõe, possua identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessária. Aqui, pessoal, entram, claro, né, os estudos clínicos e pré-clínicos desses medicamentos. Do registro de drogas, medicamentos e insumos. Continuando. 3. Tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a sua composição e seu uso para avaliação da natureza, determinação do grau de segurança e eficácia necessários. Aqui também, né, claro, entram todos, né, os registros e relatórios feitos durante todo o desenvolvimento do medicamento, do produto novo. A apresentação, quando solicitada, de amostra para análise, experiências que sejam julgadas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde. Testes, né? Quando houver substância nova na composição do medicamento, quando for mudado, né, a composição do medicamento, entrega de amostra aos órgãos competentes, aos órgãos sanitários, à Anvisa, dos dados químicos e físico-químicos para que seja testado, identificado a sua eficácia. Quando se trata de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem técnica e específica, prova de que o estabelecimento se acha devidamente equipado e mantém pessoal habilitado ao seu manuseio ou contrato de terceiros para essa finalidade. Ou seja, quando é uma droga, por exemplo, sei lá, indústrias que desenvolvam terapias genéticas, né? Então, além de tudo isso, tem que mandar o registro de que ou a indústria ou terceiros contratados tenham a capacidade técnica e equipamentos específicos para manuseio e produção desses insumos, desses medicamentos. 7. A apresentação das seguintes informações econômicas. O preço do produto fabricado pela empresa em outros países, se comercializado em outros países, o valor da aquisição da substância ativa, do princípio ativo do produto, o custo do tratamento por paciente com o uso do produto, o número potencial de pacientes a serem tratados, a lista de preços que se pretende praticar no mercado interno com a mensuração da sua carga tributária, a discriminação da proposta de comercialização do produto, incluindo os gastos previstos com esforços de venda, com publicidade e propaganda,
preço do produto que sofreu modificação, quando se tratar de mudança de fórmula ou de forma, relação de todos os produtos substituídos existentes no mercado, acompanhado dos seus respectivos preços. Então, a parte econômica também é pedido, né, todos esses registros pela Anvisa. A apresentação também das informações constantes no inciso 7 poderá ser dispensada em parte ou em toda, em conformidade com regulamentação específica, mas de um modo geral é dado sim. O registro de produtos de que se trata esse título, ele será negado sempre que não atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em lei, regulamento ou instrução do órgão competente. Artigo 17-A. Os prazos estabelecidos para a decisão final nos processos de registro e de alteração pós-registro de medicamento levarão em conta os seguintes critérios: a complexidade técnica, os benefícios clínicos, econômicos e sociais da utilização do medicamento objeto do requerimento. Vale a pena, né, tê-lo em nosso país? Inciso 1º. A aplicação dos critérios previstos no caput, de acordo com a metodologia disposta no ato da Anvisa, determinará o enquadramento do medicamento sob avaliação nas seguintes categorias, seja categoria prioritária ou categoria ordinária, de acordo com o tipo de medicamento. Os prazos máximos para decisão final nos processos de registro e de alteração pós-registro serão, respectivamente, para a categoria prioritária, 1. De 120 dias e de 60 dias contados a partir da data do respectivo protocolo de priorização, já que é tido como prioritário. Para a categoria ordinária, de 365 dias, um ano, né? E de 180 dias contados a partir da data do respectivo protocolo de registro ou alteração pós-registro. Então, aqui, resumidamente, né? O prazo, né, para o registro de medicamentos. Se for categoria prioritária, registro, prazo 120 dias. Alteração pós-registro, aí é mais rápido, 60 dias, porque já é um medicamento que está no mercado, vai haver apenas uma alteração pós o registro. E aí sai a decisão final dentro desse prazo. O prazo para medicamentos ordinários, não são medicamentos prioritários para doenças graves, o registro do medicamento é um prazo de 1 ano, 365 dias, e alteração pós-registro, um prazo de 180 dias para sair a decisão final. Inciso 3º. Exceto nos casos em que houver recurso contra a decisão anterior, a decisão final nos processos de alteração pós-registro poderá ser tomada por aprovação condicional, presumida pela não manifestação contrária da Anvisa, como a gente viu anteriormente. Se foi pedido um registro, né, um pós-registro inicial, uma alteração do registro inicial e a Anvisa não se pronuncia, esse não pronunciamento, ele é entendido como sim. Tá? A aprovação condicional, de que se trata, né, esse inciso 3º, parágrafo 3º, só poderá ocorrer nas hipóteses de alteração pós-registro, não no registro inicial, tem que esperar. Definidas em regulamento e será automaticamente revertida a qualquer tempo, em caso de deferimento de alteração pós-registro pela Anvisa. Então, deu aquele prazo. A Anvisa não se manifestou? Sim, isso só para pós-registro. O primeiro registro não, tem que esperar a deliberação da Anvisa. Mas, em qualquer momento aí, a Anvisa pode se manifestar, seja a favor, seja contrariamente, né, a esse registro. Parágrafo 5º. Os prazos mencionados no parágrafo 2º poderão ser prorrogados por até 1/3 do prazo original, uma única vez, mediante decisão fundamentada da Anvisa, expedida em no mínimo 15 dias úteis antes do término do prazo original. As solicitações
de esclarecimento ou de retificação pela Anvisa deverão ser consolidadas em um único pedido, exceto se forem necessários esclarecer ou retificar informações relativas à solicitação anteriormente atendida pela empresa requerente. Ou seja, a Anvisa vai mandar de uma única vez, mas, a depender, elas poderão, a Anvisa poderá mandar solicitações ou despachos após isso, dependendo das circunstâncias e, né, de outros efeitos que forem aparecendo, né, isso poderá acontecer. E suspenderão a contagem dos prazos determinados nesse artigo até que sejam atendidas. Então, que resumidamente, pedido de solicitação de prorrogação, né, 15 dias úteis antes do término do prazo original e vai ser prorrogado até 1/3 do original. Então, vamos supor, se for 180 dias, dividido por 3, 6 vezes 3, 18, pode ser prorrogado por 60 dias. O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos de procedência estrangeira dependerá, além das condições, das exigências e dos procedimentos previstos nessa lei e no seu regulamento, da comprovação que já é registrado no país de origem, tá? Isso é obrigatório. Na impossibilidade do cumprimento do disposto caput desse artigo, deverá ser apresentada comprovação do registro em vigor, emitida pela autoridade sanitária do país em que seja comercializado ou autoridade internacional e aprovado em ato próprio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. No ato de registro do medicamento de origem estrangeira, a empresa fabricante deverá apresentar comprovação do cumprimento de boas práticas de fabricação reconhecidas aqui pela Anvisa. Isso varia muito, pessoal, de país para país. Então, muitas vezes, as leis sanitárias, elas mudam, né, de país para país. Se eu quero o registro no Brasil, eu tenho que seguir as leis da Anvisa. Se eu quero o registro no FDA, eu já mudo para as leis, as exigências do FDA, que é dos Estados Unidos. O EMA, lá na Europa, e assim por diante. Artigo 19. Será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos sempre que efetuada modificação não autorizada em sua fórmula, dosagem, condições de fabricação, indicações de aplicação e especificações anunciadas em bulas, rótulos e publicidade. Claro, a gente já falou disso anteriormente, tem que ser comunicado à Anvisa, né? Então, havendo essa necessidade de modificação da composição, posologia, indicações terapêuticas do produto farmacêutico, tecnicamente elaborado, a empresa solicitará a permissão ao Ministério da Saúde, instruído o pedido conforme o instruído pela lei. No artigo 20, nós temos o seguinte: somente será registrado o medicamento cuja preparação necessite cuidados especiais de purificação, dosagem, esterilização e conservação quando tiver em sua composição uma substância nova, tiver em sua composição substância conhecida a qual seja dada uma nova ou vantajosa em terapia, uma mudança na sua aplicação terapêutica, apresentar melhoramento de fórmula ou forma, né, seja comprimido, passa a ser xarope também, sob o ponto de vista farmacêutico ou terapêutico, e no parágrafo único, não poderá ser registrado medicamento que não tenha em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou terapêutico.